Eu acho que eu nunca tive a minha fé tão esticada como tem sido esticada nas últimas 3 semanas. E o interessante é que quando a sua fé é esticada, irmão, talvez as pessoas no sentido aleatório, para além de você, não conseguem compreender com profundidade o quanto isso mexe com você, porque só você sabe o nível das suas guerras. Nós chegamos no Brasil, Deus nos honrou em alguns lugares, nós viajamos por algumas cidades, por alguns estados, pregando a palavra de Deus, vendemos algumas camisetas, alguns aí estão até usando essas camisetas. Deus nos deu a oportunidade lá no Rio de Janeiro, semear praticamente todo o nosso material para uma igreja, porque eu aprendi isso com o apóstolo Valdir quando eu estive aqui, e nós semeamos todo o nosso material praticamente. 3 semanas atrás, por causa de uma irresponsabilidade de um irmão em Cristo, aleluia, que havia comprado o meu carro, nós tivemos que desembolsar R$25.000, que fazia parte do nosso aporte para ir para Malta. E aí minha fé já começou a ser esticada aí, aleluia. Alguns meses atrás, acho que a última vez que eu estive aqui, eu compartilhei um pouco, de forma rápida, que se eu não compartilhei, foi em outra igreja, enfim, que eu havia recebido um diagnóstico de um exame de sangue que eu havia feito e havia dado algumas alterações. Passado algum tempo, vida que segue, pregamos em alguns lugares, voltamos para cá, ficamos tempo com a família e refiz os exames. E essas alterações continuaram. Por último, foi me pedido para fazer uma ressonância. Havia uma suspeita e graças a Deus essa suspeita foi descartada. Porém, nessa oportunidade, dessa ressonância, foi achado um pequeno pontinho na minha coluna. Por que você está contando isso, Diego? Porque eu preciso me desnudar para você, para a gente entrar na palavra, porque essa palavra primeiro foi pregada para mim. E está continuando pregando para mim, aleluia. Irmãos, essa semana eu estava no carro e eu chorava no carro, sozinho, sem a Priscila. Por causa da minha fé? Não, por causa da vergonha de eu não estar agindo em fé. Às vezes a gente se desnuda diante de um pecado, às vezes a gente se desnuda diante de um erro, mas você já se desnudou diante de Deus pela sua incredulidade? Você sabia que incredulidade também é pecado? Porque todo aquele que não crê peca. Quando o relatório chegou e eu fiz uma outra ressonância essa sexta-feira, o resultado vai sair amanhã. E amanhã eu vou dar uma ótima notícia para vocês, falando que não tem nada no meu corpo. Mas algo me chamou a atenção em mim. Eu comecei a andar num estágio de ansiedade bizarro. E quando você está num estágio de ansiedade, meu irmão, a sua fé ela é minimizada e os problemas ganham uma proporção gigantesca. E eu comecei a perceber que os meus 3 seminários, que a minha vida de quase 20 anos de ministério, não estavam adiantando de nada. Porque dessa vez eu estava sentindo no meu corpo. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu comecei a falar com o Senhor, me perdoa, porque eu prego muito sobre fé, mas nesse momento eu não estou vivendo nada de fé. Mas sabe o que é mais incrível que o Senhor falou para mim? Ele disse, olha, a sua fé, não estando sendo ativada por você, não muda o fato de eu ser poderoso o suficiente para mudar completamente a sua história. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes na nossa vida a gente precisa de pessoas, como Pedro foi para aquele paralítico, na porta daquele templo. Só, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho fé. Levanta e anda em nome de Jesus. E graças a Deus eu fui cercado de pessoas da minha família, minha esposa, que começaram a injetar fé em meu coração. Isso fala que na nossa vida, irmãos, é necessário ter pessoas do nosso lado que injetem fé no nosso coração. Amém. Ansiedade, vira para o seu irmão, fala para ele assim, ansiedade.
conceito de ansiedade é resposta emocional a situações de ameaça ou incerteza. Um outro conceito de ansiedade que a psicologia dá é que ansiedade é uma reação desproporcional de antecipação negativa diante de uma ameaça. Ou seja, você tem uma reação desproporcional a partir de uma ameaça, não é nem um fato, é uma ameaça. A ansiedade na Bíblia já diz para nós que a palavra no original para ansiedade é merima, que vem de uma raiz que significa dividir a mente. Presta atenção, ansiedade na Bíblia é dividir a mente. E isso acaba revelando para mim e para você como a ansiedade fragmenta o nosso foco e rouba muitas vezes a nossa paz. Como Satanás usa de uma emoção para tirar de nós a fé que o Cristo que já fez tanto pode e vai continuar fazendo. Sêneca, um filósofo estoico romano, ele diz o seguinte: a nossa ansiedade não vem de pensar no futuro, mas querer controlá-lo. Não é só de você pensar no futuro, é de você querer controlá-lo como se você tivesse a capacidade de mudar o seu futuro antes mesmo que ele chegasse. Alan Watts, um filósofo britânico, diz que a ansiedade é o resultado de tentar viver no futuro. Quantos de nós, irmãos, estamos no culto hoje, já pensando no resultado do exame que vai sair amanhã? Ai, Deus vai me bater demais hoje, Jesus, amém. Faça isso, Jesus. Corrie Ten, uma escritora holandesa, diz que a ansiedade não esvazia o amanhã de seus sofrimentos, ela esvazia a força do seu hoje. Quanta gente está enfraquecida pensando na semana que vai começar amanhã. Quanta gente está enfraquecida e acaba revelando que a sua fé está no natural, não naquele que pode fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Porque é muito bom estar no culto, irmão. Mas quando você sai dessa porta para a vida real, essa ansiedade vai continuar batendo na sua porta, e a sua resposta em relação a ela tem que ser de acordo com esse culto que está acontecendo agora. Com a adoração extravagante que você estava tendo, com a palavra que você está recebendo. Ela não pode ser apenas uma informação, ela tem que entrar em você e fazer transformação, e fazer com que a sua vida comece a agir de acordo com a verdade da palavra, aleluia. John Piper vem, irmão, e dá um soco no meu estômago quando ele diz: a raiz da ansiedade não é a circunstância difícil, mas a falta de fé na soberania divina. Então todas as vezes que eu ando em ansiedade, eu revelo que eu não estou com fé suficiente em que Deus pode fazer alguma coisa. Martinho Lutero já vem e afaga a nossa alma dizendo: ore e deixe Deus se preocupar. Vira para o seu irmão e fala assim: ora, irmão, deixa Deus se preocupar. Agora dá uma notícia para ele e fala assim: irmão, relaxa, Deus não se preocupa. Primeira Pedro capítulo 5, abra comigo, 1 Pedro capítulo 5. Diga assim quando você vai abrindo: fala comigo, Deus. 1 Pedro 5, versículo 7 vai dizer, 1 Pedro 5, 7 vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele em algum momento, talvez, vai cuidar de você.
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você não está vendo, mas Ele tem cuidado de você. Você não está percebendo, mas não tem te faltado nada. Deus continua sendo Deus. Sabe o que o relatório quer dizer? Que Deus parou de ser Deus na sua vida, mas Ele não parou. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, não deixa o diabo vencer com tanta facilidade na sua vida, não. Não deixa o diabo falar no seu ouvido, como falou na vida de Davi, numa passagem que nós lemos na oferta, e você acreditar, não, irmão. Deus tem falado muito comigo durante essas semanas, que tem acontecido tantas essas situações, que tem nos esticado na fé. E uma frase que Deus ecoa no meu coração diariamente é: não é por sua causa, é por causa da semente que você carrega. Pastor, minha vida financeira está um desastre. Não é por sua causa, é por causa da semente que você carrega. Meu casamento está sendo atacado. Não é por sua causa, é por causa da semente que a sua casa carrega. Meu ministério está sendo atacado. Não é por sua causa, é por causa da semente que você carrega. Então se levante, irmão. Às vezes vai ser difícil você se levantar por fora, assim como para mim estava sendo durante esses dias, está sendo ainda, porque eu estou num processo. Mas sabe de uma coisa? Quando você se depara com a palavra, quando você se deixa ser contaminado com a verdade do Evangelho, você recebe um ânimo de dentro para fora, e você começa a agir não de acordo com a circunstância, mas de acordo com o que a palavra fala, porque o que a palavra fala é suficiente. Aleluia. Aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé. Repita comigo: firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Você não é o menininho da festa. Não é exclusivo para você. Tem muitos irmãos passando por dificuldades extremas também, tendo a sua fé esticada também. Talvez o irmão que está do seu lado hoje está tendo a sua fé esticada, entrou aqui num nível de ansiedade gigante, mas hoje o Senhor vai falar com você em nome de Jesus. Eu quero aprender com você nesse texto 3 orientações que esse texto traz para a gente, e é carregado de verdade. A primeira orientação que eu quero dar para você é que a sua ansiedade não revela Deus. Eu vou repetir para te dar a oportunidade de você dar um glória a Deus aí, ou clamar por misericórdia. A sua ansiedade não revela o seu Deus. A sua ansiedade não vai apressar Deus, irmão. A sua ansiedade não vai interferir no cumprimento da palavra que Deus te deu. E uma das coisas que nós precisamos entender no processo, que muitas vezes nós passamos da fé sendo esticada, de ansiedade chegando no nosso coração, é entender que tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus. Se você tem a palavra, você tem tudo que você precisa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de network, você não precisa de um relatório, você já tem uma palavra. Pensando sobre isso esses dias, eu falei: Senhor, tudo está acontecendo para que essa igreja não seja plantada lá em Malta. Todos esses relatórios têm chegado para que essa igreja não seja plantada em Malta. Mas tudo que eu preciso é de uma palavra do Senhor. E essa palavra nós já temos. Malta será impactada com a palavra da verdade. Malta será impactada com o Espírito da verdade. O inferno pode se levantar, mas ele se levanta para cair. A igreja, faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Sabe de uma coisa, irmãos? Ansiedade é a fé na incredulidade.
É quando você tira o lugar da sua fé em Deus e coloca a sua fé na incredulidade. E incredulidade, irmão, sempre vai frutificar num ambiente chamado medo. Toda pessoa ansiosa é uma pessoa com medo. E aprenda algo, irmãos, medo é o contrário da fé. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. E andar com medo, muitas vezes, irmãos, é desacreditar que Deus é poderoso para intervir, que Deus é poderoso para fazer, que Deus é o suficiente na sua história e na sua vida. E aí eu começo a perceber, irmão, que a ansiedade é uma ferramenta de Satanás usada para a gente deixar de usufruir das bênçãos que Deus tem dado para nós no hoje. Já percebeu, irmão, que uma pessoa ansiosa, com uma pessoa com medo, ela não consegue usufruir do hoje? Ela não consegue perceber Deus no hoje. Ela não consegue perceber que hoje Deus supriu. Ela não consegue perceber que Deus guardou no dia de hoje. Ela não consegue perceber que Deus se manifestou no dia de hoje, porque ela está tão ansiosa, preocupada com o amanhã, que ela deixa de perceber Deus no dia do hoje. E a gente vive num estado de medo e de defesa, como se tudo que acontecesse na nossa história fosse nos levar para um lugar de buraco. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando você tem uma palavra, e quando Deus se manifesta na sua vida, até aquilo que parecia dar errado vai dar certo. Até aquilo que parecia estar te levando para o buraco, na verdade vai ser trampolim para Deus te colocar num lugar que Ele falou que você chegaria. Uma pessoa ansiosa quase sempre toma decisões precipitadas. E aí vai um alerta para você, no momento onde a sua fé está sendo esticada: tome cuidado com as suas decisões. Porque às vezes você vai tomar decisões achando que é Deus falando, mas nada mais é que a sua alma gritando de medo. E todas as vezes que a gente age de forma precipitada, tomando decisões equivocadas, a gente atrai para a nossa vida resultados indesejáveis. E o melhor de tudo, a gente coloca a culpa em Deus. Vira para o seu irmão, dá um toquezinho nele e fala assim: assuma seus B.O. Não coloca Deus nessa parada. Deus tinha que ter sido colocado no lugar certo. Você está colocando Deus no lugar errado. Pastor, como que eu resolvo isso? Eu resolvi isso voltando para um lugar que eu nunca deveria ter saído. Num lugar de fé ativa. Num lugar de fé que não depende de relatório. Num lugar de fé que não depende da palavra do pastor, depende da palavra que está na minha frente, da minha Bíblia, daquilo que o Senhor fala no meu espírito. Como que eu resolvo o problema da ansiedade? Eu resolvo o problema da ansiedade crendo que mesmo no dia mau, Deus continua cuidando da gente. Crendo que mesmo quando foge do meu controle, não foge do controle de Deus. Crendo, irmão, um dos problemas do ansioso é que ele acha que ele sabe como fazer. Porque se Deus se manifesta de uma maneira diferente, ou melhor dizendo, o ansioso vai buscar muleta em tudo. Hoje em dia, ó Deus falando comigo, irmão, Deus me bateu hoje com isso, irmão, você não tem noção não. Hoje em dia, irmãos, o que está substituindo Deus? ChatGPT. Você usa o ChatGPT para ter uma palavra. Qual que foi da semana? Qual é a minha bênção? Quer saber qual é a sua bênção? Mas vai para a Bíblia, cara. Sabe por que você está procurando o ChatGPT? Porque você não tem competência de ler a Bíblia. Nem sei se alguém que fez isso, se fez, glória a Deus, receba.
Cara, Deus está cuidando de você no dia bom, mas Deus está cuidando com você também no dia mau. O dia mau pode mexer com a sua carne, mas não mexe com Deus. O dia mau pode mexer com as suas emoções, mas não mexe 1 milímetro de Deus no lugar. Volta sua confiança para o lugar certo, cara. A segunda orientação que a gente pode receber desse texto é: sede sóbrios. E eu não estou falando de bebida aqui. Sobriedade, presta atenção. Sobriedade, aquele que não está sob a influência de algo ou alguém. Sabe qual é o nosso problema em momentos de ansiedade extrema? A gente ouve todo mundo, mas a gente não ouve Deus. E sabe o que eu aprendo com os tempos que eu estou vivendo agora e com a palavra? Que muitas vezes o problema não está nem ouvir o outro, o problema está ouvir a nossa carne. Às vezes a influência não vem nem de fora, a influência vem de dentro. A gente é muito facilmente influenciado na nossa vida em diversas situações, irmãos, por nós mesmos. A gente é influenciado na nossa vida muitas vezes com um senso de justiça, uma justiça própria que leva a gente a olhar para o próximo, não com a mesma misericórdia que a gente esperava receber algum dia. A gente é muitas vezes facilmente influenciado com o nosso desejo muitas vezes incontrolável de querer achar o erro no outro, sem olhar para a trave que está no nosso olho. A gente muitas vezes, no nosso momento de ser influenciado por nós mesmos, a gente sempre quer dar um jeitinho, achando que Deus precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua entrega. Deus não precisa do seu braço forte, Deus precisa da sua boca adorando Ele, mesmo quando tu está indo mal. É o Deus que vence as batalhas. Sabe, né? Está tudo combinado. Canta aí, aleluia. Glória a Deus. Receba. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. Se você sabe, canta. Muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, espera e faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou. Ouça isso, ouça. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi durante o tempo de ministério é que a gente precisa começar a considerar a unção. A gente perde muito da parte de Deus porque a gente não considera a unção. Uau! A gente perde muito da parte de Deus porque a gente considera a performance.
mas a gente não considera unção. Eu vou dizer uma coisa para você, tem unção disponível aqui hoje. E tem gente que está perdendo porque está considerando a performance. Deixa eu falar uma coisa para você. Para quem está se deixando ser influenciado pela unção, vai ter a sua vida transformada nessa noite. Eu vou cantar, nós vamos cantar de novo essa parte. Cara, seja crente agora, mano. Não seja espectador não, cara. Olha a unção que está disponível nisso aqui. Deixa Deus esticar a sua fé e cante isso com verdade no seu espírito, em nome de Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Se você crê, cante. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento. Olha Deus falando com você. Aquele que aquieta. Olha Deus falando com você. Que tira a força do fogo, que faz o leão. O Deus que derruba as muralhas. Deus velho faz mãe de filhos. É o mesmo que dá do alto. Não tem noção. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Deus te dá. Cara, Deus está abrindo o mar, Deus está abrindo a porta, Deus está mudando o relatório, Deus está mudando a história, Deus está mudando o contra-cheque, Deus está intervindo, mas você precisa reagir a Deus. Se assenta. Se assenta. Primeira orientação: seu problema, sua ansiedade não move Deus, não revela Deus. Segunda orientação: para de ser influenciado por tudo que é externo e começa a ser influenciado pelo que é interno, pelo que a palavra diz, pelo que o Espírito ministra. Eu estou dizendo que é fácil? Não. Principalmente quando está lidando com a sua carne. Quando você recebe um relatório de câncer, quando você recebe um relatório de alguma doença. Vou dizer uma coisa para você: aprenda a valorizar homens de fé, aprenda a valorizar mulheres de fé. Esses dias eu estava pensando, passando por relatórios, cara, passando por possibilidades, nem relatórios concretos saíram ainda. Eu ficava olhando para minha esposa, que passou por um câncer, e eu comecei a perceber o quanto a minha fé era fraca, porque passar do lado, eu já estava me achando cara. Eu tenho uma fé muito incrível, mas o câncer era nela. Era ela que estava sorrindo quando eu ia falar no Instagram para todo mundo ver. Era ela que amanhecia em casa falando assim: ó, nós vamos passar, e nós vamos passar, e nós passamos. Para de deixar o diabo vencer tão fácil. Para de ouvir o que Satanás está falando. Aprenda algo: o diabo sempre vai dizer o contrário daquilo que Deus diz.
Enquanto o diabo está dizendo que você vai morrer, Deus está dizendo que você vai viver. Você vai contar os feitos do Senhor. Enquanto o diabo está falando que recurso vai acabar, Deus está dizendo: eu sou a sua provisão. Eu faço o recurso chegar de onde for, mas não vai faltar. Para de achar que o fim do seu relacionamento é o fim da sua vida. Deus está te livrando para te colocar em algo melhor. Para de ouvir o diabo. Você está aqui, irmão? A terceira orientação e última. O texto vai dizer: ao qual resisti firmes na fé. E aí eu aprendo algo. A dificuldade não está em crer. A dificuldade está em se manter crendo. Porque às vezes você vem para o culto e o seu nívelzinho de fé sobe. Você fica, oh, aleluia, eu sou um cara da fé, eu sou uma mulher da fé. Mas aí quando sai daqui para fora, e os relatórios começam a bater de novo, e a ansiedade começa a bater de novo, e você volta para o mundo real, você olha para a sua conta, olha para a sua vida, e você começa a esmurecer naquilo que era o seu lugar de fé. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus não vai se mover. O seu problema não assustou Deus. A palavra do Senhor diz assim: existe algo demasiadamente grande para mim. Não existe. Quando você olha para a palavra, você percebe: Abraão permaneceu crendo por 25 anos até que a promessa se manifestasse. José permaneceu crendo, mesmo perseguindo, abandonado, e sem Deus falar com ele durante 13 anos. Você reclamando que Deus não fala com você durante essa semana. Jó permaneceu crendo, mesmo quando humanamente não fazia sentido algum. Ele permaneceu crendo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 vai dizer: ao qual resisti firmes na fé. Resistir no original significa parar, permanecer tranquilo. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades quando nós andamos em fé. Permanecer tranquilo. O desafio não está em guerrear, irmão. O desafio está em permanecer. Por quê, pastor? Porque permanecer demanda convicção. Você precisa estar convicto que Deus falou com você. E se Deus falou com você, vai se cumprir. Permanecer tranquilo. E aí é nesses momentos que eu entendo, irmãos, que a alegria é uma atitude de fé. Que sorrir muitas vezes é uma atitude de fé. Porque por dentro você quer chorar. Que festejar diante de um relatório ruim é você falar para Satanás: eu não me movo de acordo com aquilo que eu estou vendo, eu me movo de acordo com aquilo que eu estou crendo, e eu estou crendo que Deus continua sendo Deus na minha história. Sabe o mais incrível, irmãos? Às vezes você precisa de pessoas que vão te lembrar essas coisas. Você fala que Deus não fala com você, mas só anda em rodas carnais, irmãos. Como que Deus vai falar com você? Você fala que Deus não anda com você, mas só quer andar com a galera hypada. E muitas vezes a galera hypada não vai falar do céu para você. Essa semana eu estava no carro. Eu tinha acabado de fazer uma ressonância. Eu entrei no carro e a Priscila vira para mim e fala assim:
E a minha vontade era de falar assim. Só eu e ela entendendo assim. Eu quero que você repita comigo agora. Vira para o seu irmão, vê se ele está com cara de fé aí. De alguém que crê. Repita assim comigo. Ha. Repita de novo, fala assim. Ha. Agora faça assim. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes você vai precisar rir na cara do diabo. Às vezes você não vai ter condições, às vezes físicas, naturais. Mas coloca força, irmão. Mesmo que comece com um rá. Toda vez que eu falo sobre esse rá, eu me lembro de um texto que diz sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque o diabo sempre vai querer te lembrar da sua condição, mas Deus sempre vai te lembrar da sua origem. Você não está entendendo, irmãos? A sua condição atual não se sobrepõe à sua origem. A sua origem é o Senhor, e a partir do Senhor que você vive, é a partir do Senhor que você se move, é a partir do Senhor que você existe. É verdade. Pai Zé Eric tá no olho, hein? Que isso, pai? Guiado, aleluia. Fica de pé no seu lugar. O texto, irmãos, conclui dizendo assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou. Deixa eu falar uma coisa para você: quem te chamou foi o Senhor, irmão. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele te chamou. O Deus que nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco. Você vai padecer um pouco, é normal. Às vezes dor vai chegar, algumas cicatrizes chegam, mas a palavra nos garante algumas coisas. Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor é que prega o que Ele mandar pregar e ponto, nem nada mais, nem nada menos. Amém? E eu acho que o que eu precisava dizer no Senhor eu já falei hoje. Mas eu entendo que o ambiente está de fé aqui, aleluia. Como eu disse para você, a gente precisa começar a considerar a unção, amém, irmão? Quem aqui em nome de Jesus percebe? Eu não estou falando da sua alma, não. Eu não estou falando do que você está sentindo, não. Mas quem é que percebe no Espírito que a atmosfera espiritual, o ambiente espiritual está propício, está por fé aqui hoje? Quem é que percebe isso no Espírito? Eu queria te fazer um convite aqui agora em nome de Jesus. Se a sua fé está sendo ativada, se você entende que um momento da sua história precisou da sua fé ser esticada, talvez você seja essa pessoa, inclusive, que entrou aqui, assim como eu, durante essa semana, num estágio de ansiedade, não percebeu Deus se movendo na sua história.
Se você talvez seja a pessoa que precisa de uma intervenção divina da parte de Deus para mudar um relatório, mudar uma situação, mudar completamente a sua vida, eu vou te fazer um convite, aproveitando em nome de Jesus. Eu não vou insistir, porque quando o ambiente está carregado do favor de Deus, você não precisa insistir, as pessoas precisam compreender no Espírito. Então, em nome de Jesus, irmão, eu vou te fazer um pedido. Se você entende a atmosfera que está nesse ambiente, lota essa frente aqui, que nós vamos adorar mais uma vez, nós vamos impor as mãos sobre vocês, nós vamos orar e alguma coisa vai acontecer na sua história, em nome de Jesus.